This call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início à nossa aula da quinta semana, ok? Bom, para começar, nós vamos lá para o caderno, nosso caderno de apoio, né, no Explorando a Trilha. Foi onde a gente parou na semana passada. Semana passada nós vimos os cognatos. Na aula de hoje nós vamos ver a formação das palavras. Vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Aí chegou. Vamos ver lá a formação das palavras, ok? Formação de palavras, morfologia, certo? É possível ainda conhecermos o significado de algumas palavras pelo modo como são formadas, ou seja, pelas partes que a compõem. Tá? Lembrando que toda palavra ela tem uma formação, evidentemente, ela tem um radical, né, que é uma parte fixa da palavra, digamos assim, e aí agora ela pode ter, como diz aqui o texto, se conhecermos alguns prefixos e sufixos, vamos conseguir traduzir centenas de palavras em inglês. Isso acontece na língua portuguesa e na língua inglesa também. Boa parte das palavras tem um radical, que é uma raiz, é a parte que não muda na palavra, e a partir dela, você acrescentando prefixos e sufixos diferentes, você consegue fazer variações, tá? Então, vamos ler esse texto aqui, que esse texto é bem interessante. Texto, aprenda 400 palavras em inglês em 1 minuto. Mário Giudicelli. O texto abaixo foi extraído de um e-mail que circula na internet e tem algumas informações interessantes. Confira. Como aprender a escrever 400 palavras em inglês em apenas 1 minuto? Se você pensa que estou brincando, experimente ler toda essa matéria e depois me conte. Comece logo a estudar inglês, que, diferentemente do que você pensa, é extremamente fácil de aprender, bastando apenas seguir regrinhas elementares. Pessoal que está entrando, pode dar um pulinho lá no chat e colocar presente, viu, para a gente registrar. Bastando apenas seguir regrinhas elementares. Quero deixar claro que as regras abaixo apresentam uma ou mais exceções, o que demonstra duas coisas. Primeiro, que tais exceções só servem precisamente para confirmar as regras e, segundo, que é bem preferível errar numa ou noutra ocasião e aprender 400 palavras em 1 minuto do que ficar preocupado com a rara exceção e não aprender nada. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que para toda regrinha que ele vai apresentar aqui tem a exceção. Mas a exceção é a quantidade tão mínima que é mais fácil você aplicar a regra e errar uma vez ou outra do que ficar queimando o juízo para tentar descobrir se aquela palavra é uma exceção ou não. Então, assim, em via de regra, aplique a regra. Aplique a regra. Se certo ou errado, aplique a regra. Na maioria das vezes você vai acertar, porque a exceção é a menor quantidade de palavras, né? Vamos ver a regrinha número 1. Esta regra não funciona... Deixa eu entrar. Esta regra não funciona para palavras como verdade, idade, felicidade. 3 palavrinhas. Antes de enviar um comentário, lembre-se que, conforme foi citado no início do post, existem milhares de exceções para as regras aqui publicadas. Para todas as palavras em português, agora é que vem a regra. Para todas as palavras em português que terminam em dade, então se a palavra em português termina em dade, como é o caso da palavra cidade, você vai retirar o dade e colocar o ty, o ty, no lugar dele. Tá? Então, assim, cidade passou a ser city. Olha lá. Eu tenho a palavra cidade, eu tirei o dade, ficou si. Acrescentei o ti, ti. Cidade, em inglês, city. Aí nós temos alguns outros exemplos aqui, ó. Cidade, city. Velocidade, velocity. Simplicidade, simplicity. Naturalidade, naturality. E capacidade, capacity.
Observou. Tira o dad e coloca o ti, o ty, fica bem mais fácil, tá certo? Alguma dúvida a respeito dessa regrinha? Acho que não, né? Simplesinha, bem simples. Pessoal que está entrando aí na sala agora, dá um pulinho lá no chat e coloca presente, certo? Para poder registrar a presença de vocês. Isso, Luan. Então, vamos lá. Regra 2. Regra 2. Mais algumas exceções. Esta regra não funciona para palavras como coração, refeição, ação e por aí vai. Para todas as palavras, essa é fantástica. Para todas as palavras que terminam em são, C cedilha, A, tio e O, como a palavra nação, tire fora o são, exclua o são, e coloque em seu lugar o tion, T-I-O-N, tion. E assim a palavra nação passou a ser nation. As respectivas pronúncias não importam no momento. E além disso, você estaria sendo mal criado, querendo exigir demais num curso de inglês online. Isso aqui é brincadeira dele. Vejamos agora algumas das centenas de palavras em que a imensa maioria delas se aplica essa regra. Então, nessa regrinha, eu vou tirar o são e acrescentar o chon, T-I-O-N. Então, lá nós temos simplificação, simplification, nação, nation, observação, observation, ou observation, naturalização, naturalization, e sensação, sensation. Né? Bem simplesinha essa regra também. Alguma dúvida aí, Maria Roberta, José Henrique, André? Fácil, né? Simplesinha. Na verdade, assim, decorar isso é um pouco mais difícil, mas se você tiver isso sempre à mão... No caso, adiciona o tio? Adiciona o tio? É isso. Você tira o são, que é o C cedilha A e o O, você tira ele e acrescenta o tion, que é o T-I-O-N, certo? Então, aí, algumas coisas, sensação, fica sensa, sem o são, e aí você colocou o tion, sensation, tá? Ele diz para não preocupar com a pronúncia agora, mas preocupar mais com a morfologia, com a escrita das palavras, né? As regrinhas a gente começa, no início a gente tem realmente dificuldade, mas conforme você for aplicando e se lembrando delas, isso vai ficando mecânico, então você vai fazer com mais facilidade, certo? Até porque a tarefa da aula de hoje, a tarefa dessa semana, vai envolver essa formação de palavras, então vocês vão fazer uma pesquisa, evidentemente, e aplicar essas regras. Vamos passar aqui. Regra 3. Exceções demente, futuramente, dentre outras. Para os advérbios terminados em mente, como a palavra naturalmente, tire o mente, tirou o mente, e em seu lugar coloque li, 2 L's e Y. E assim a palavra passou a ser naturally. Quando o radical é aquela parte fixa das palavras que eu falei para vocês. Observe que o radical de naturalmente é natural. Natural é o radical. Então, você pode colocar o mente, vira naturalmente. Se você colocar um sufixo, ele vira... Todas as palavras dentro da mesma ideia, mas ela se modifica, mas o radical é mantido. Quando o radical em português termina em L, que é o caso de natural, como na palavra totalmente, né? O radical é total. Né? Mente, você retirou, aí você acrescentou só o L e o Y. Bom, normalmente ele manda acrescentar L, L e Y. Porém, se o radical da palavra, se a raiz da palavra, depois que você tirar o mente, se ela terminar em L, que é o caso de total, não precisa colocar 2 L's e Y. Basta acrescentar só mais um L e Y. E lá nós temos naturalmente, naturally, geneticamente, genetically,
oralmente, orally, certo? Essa regrinha também, é bom que ela esteja à mão de vocês quando vocês estiverem usando, tá? Eu mesmo sou ruim para decorar regra. Só conforme eu vou usando é que eu vou aprendendo. Regra 4. Para as palavras terminadas em ência, como no caso de essência, tire o ência, né, a partir do E com acento, tire o ência, e em seu lugar coloque ens. E-N-C-E. Ens. Eis algumas delas abaixo. Essência, essence. Reverência, reverence. Frequência, frequence. Eloquência, eloquence. Né? Observe aí, ó. Tira o ência, né? A partir do E com acento, daí para frente você retira e coloca o ence no lugar. É bem simples mesmo. Quinta regra. E para terminar esse artigo, ficando ainda mais com água na boca, aprenda a última e a mais fácil delas. Há um monte de outras regrinhas interessantes, mas não disponho aqui de tempo, não disponho aqui de espaço para tudo. Para as palavras terminadas em al, al, como é o caso de general, não muda nada. Escreva exatamente como está em português. E ela sai a mesma coisa em inglês. Veja alguns exemplos. Natural, natural. Total, total. General, ou general, general. Fatal, fatal. Sensual, sensual. Conforme você acaba de ler, conforme você acaba de ver, a menos que seja um leitor preguiçoso e lento, não foi preciso gastar mais de 1 minuto para aprender 400 palavras em inglês. Então, assim, segundo ele, você aplicando essas 5 regrinhas, você consegue aprender até 400 palavras, ou fazer o bom uso de 400 palavras em inglês. Faça o favor de dar o crédito a quem ele revelou a dica, tá? Brincadeira. Bom, aqui nesse link mais abaixo, nós temos disponível o texto completo, tá? Quem tiver a curiosidade de depois dar uma olhada, fique à vontade, é bem bom dar uma olhadinha mesmo. Vamos passar aqui agora para o resolvendo desafios da trilha. Você já parou para pensar a respeito do motivo pelo qual os cognatos existem? E por que algumas palavras podem ser traduzidas apenas conhecendo seus afixos? Afixos são os prefixos e os sufixos. Prefixo é aquilo que vem antes da palavra, no início, e sufixo vem depois. Então, veja só, mente, na palavra totalmente, mente é um sufixo, tá? Nós temos lá, por exemplo, horário. Não, horário não. Deixa eu ver uma outra palavra aqui. Bom, ai, gente. Nossa. Consequente, né? Consequente. Se você diz consequente, é uma palavra normal. Consequentemente, você acrescentou um sufixo mente. Ela significa uma coisa. Mas você pode colocar um prefixo inconsequente, tá? Então, prefixo e sufixo. Eles podem ser acrescentados em várias palavras. Vamos pesquisar? Dos endereços abaixo ou em seu livro didático, pesquise a origem dos cognatos e a importância de se conhecer a morfologia das palavras. Escreva as respostas em seu caderno. Não precisa fazer isso não, que vocês vão trabalhar com palavras na tarefa da semana. Tá? Seguem os links. Aqui um link para falsos cognatos, né? Ou falsos amigos, e aqui para palavras cognatas. Aqui também uma leitura complementar, também abordando palavras cognatas. Mas a gente já bateu tanto nisso, né? Vamos passar mais à frente. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Agora que você já conhece cognatos, que tal traduzir um texto do site
SK. Esse texto está repleto de falsos cognatos para você treinar. O texto é A Day at Work. Na semana passada, na semana 4, eu pedi a vocês que fizessem a tradução desse texto. Era uma das tarefas, né? Hoje nós vamos ler o texto. Vamos aqui. Isso. Hoje nós vamos ler o texto e que vai ser base também para a segunda tarefa dessa semana. Texto: A Day at Work. In the morning, I attended a meeting between management and union representatives. We were anticipating a difficult bargaining, but it was actually easy. The discussion was very comprehensive, covering topics like working hours, days off, retirement age, etc. Both sides were interested in an agreement and agreed to compromise. The secretary recorded everything in the notes. Eventually, they decided to set a new meeting to sign the final draft of the agreement. Back at the office, a colleague of mine asked me if I had realized that the proposed agreement would be partially against the company policy not to accept workers that have already retired. I pretended to be really busy and late for an appointment and left for the cafeteria. Actually, I didn't want to discuss the matter at that particular moment because there were some strangers in the office. After lunch, I attended a lecture given by the mayor, who is an expert in tax legislation and has a graduate degree in the political science. He said his government intends to assist welfare programs and senior citizens, raise funds to improve college education, and build a public library and establish fraud limits on vesicle emissions, because he assumes this is what the people expect. In today's political scenario, this can be considered a unique government policy. Esse foi o texto, vocês já fizeram a tradução, fala a respeito do dia de uma determinada pessoa, né, que participou de uma reunião, depois foi confrontado por um colega a respeito de uma das questões tratadas na reunião, que é a aposentadoria, a contratação de pessoas aposentadas. Ele disse que não quis conversar, debater com a colega, o colega na hora, porque tinha gente estranha, né, próximo deles. E aí que ele saiu para almoçou e depois foi assistir uma palestra e tal. Então, o texto fala a respeito de um dia de uma determinada pessoa, tá? Esse texto vai ser base para a nossa atividade número 2. A trilha na minha vida. Para que você não se esqueça das dicas importantes que foram compartilhadas, que tal montar o seu próprio glossário com falsos cognatos? Não vou pedir para fazer isso. Quem quiser fazer, fique à vontade, tá? Você pode fazê-lo ilustrado ou não, para consultar sempre que tiver necessidade. Utilize os links nesta trilha, para encontrar vocábulos e enriquecer seu glossário. Fotografe sua produção e publique nas redes sociais ou exponha no mural da escola para inspirar seus colegas. Bom, o que poderia fazer agora era publicar nas redes sociais, né? Porque a gente não está tendo aula presencial. Mas assim, foi aquilo que eu disse, fica a critério de vocês. Opcionalmente, eu também criei, não eu, Luciano, né, mas a pessoa que redigiu esse texto, opcionalmente eu também criei um conjunto de cards para você estudar no aplicativo Quizlet. Para acessá-lo, utilize o seguinte link. Esse link é bem interessante, tá? Ele tem lá
a palavra em português e a cognata dela, tá bom? Quem tiver um tempinho aí disponível, acesse e brinque um pouquinho com esse quiz, é interessante. Proposta de intervenção. Que tal deixar a sua criatividade fluir e construir você mesmo jogos sobre vocabulário, utilizando os recursos materiais, tecnológicos que dispuser? Utilize papel, cartolina, caneta colorida e até aplicativos para criar, por exemplo, dominó, jogo de memória, bingo ou quaisquer outros jogos de que tiver conhecimento. Você pode, de fato, inventar seu próprio jogo, sabia? Não se esqueça de divulgar o que criou para que todos possam fazer uso da sua invenção. Assim, tanto aqueles que possuem aparelhos celulares e conectividade, quanto aqueles que não possuem essas ferramentas poderão se divertir e aprender ao mesmo tempo. Isso aí é uma sugestão que é dada para que você utilize o que você aprendeu para ajudar outras pessoas. Também fica a critério de cada um aí escolher se vai fazer isso ou não, certo? Essa autoavaliação é uma autoavaliação para vocês, né? No caso, é você que tem que responder para você mesmo. Eu vou parar aqui essa apresentação e passar a apresentação do roteiro. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí, chegou. Roteiro aula 1 e 2, certo? Explorando a trilha, nós fizemos a leitura, né? O texto Formação das Palavras, na morfologia. O texto Aprendendo 400 Palavras em Inglês em 1 Minuto. Lemos assim o resto. Passamos pelo Resolvendo os Desafios da Trilha. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Fizemos a leitura do texto A Day at Work. E passamos lá pela trilha Na Minha Vida e a proposta de intervenção. Mas vamos aqui para a parte que vocês mais adoram, as tarefas. Tarefa de número 1. Entregar dia 31, não. Dia 31 é hoje. Eu vou alterar isso aqui, viu? Semana que vem. Dia 7, se não estou enganado, na próxima segunda-feira. A tarefa da aula 1, entregar no dia 7 do 6. Tá? Eu vou refazer aí essa data. Pesquise na internet, em livros ou nos recursos que estiverem disponíveis para você e encontre 5 palavras em português e suas traduções para o inglês que se encaixe em cada uma das regras encontradas no texto Aprenda 400 Palavras em Inglês em 1 Minuto. Bom, vocês que têm conectividade, vocês terão um formulário lá no Google Sala de Aula para fazer isso, tá? No Google Classroom. Como é que você vai fazer isso? Aqui. Vai estar bem desse jeito, viu? Regra 1. Qual é a regra 1? A regra 1 diz, nas palavras que terminam com dade, você retire o dade e coloque o ti. Aí você vai pesquisar 5 palavras em português que se encaixam nessa regra. Então, vou lá. Capacidade. Opa, terminou em dade. Beleza, colocou capacidade. Retira o dade. Aí na frente você vai colocar. Vai reescrever a palavra, retirando o dade e colocando o ti. Então, capacity. Certo? Isso é para fazer com essas 4 regras. Dade e ti. São e tion. Mente e li. Ência e ence. Então, você vai procurar 5 palavras que se encaixam nessas regrinhas, tá? 5 para cada regrinha, que fique claro. A única regra que eu não vou utilizar é a regra de número 5, mas a regra 1, 2, 3 e 4, vocês vão fazer. Oi, pode falar. Então, no caso, a gente coloca na frente o nome, unidade, coloca o tracinho, e na frente do tracinho a gente coloca já a mudança, certo? Exatamente. Então, você localizou, como eu falei, você localizou a palavra capacidade. Você vai lá no número 1, capacidade. Escreveu? Beleza, é a palavra em português. Coloca um tracinho, escreve capacity, tirando o dade e colocando ti. Então, você vai ter a palavra em português, mostrando
com o que ela termina, e logo à frente a palavra em inglês com a mudança. Ficou claro? Sim. Joia. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Tem alguém com dúvida nessa tarefinha? Milena, Rafaela, Daniele, Luan, alguma dúvida? Pessoal que entrou depois, não esqueça, viu? Dá um pulinho lá no chat e coloca presente. Alguma dúvida? Não? Joia. Se tiver pergunta, vamos passar para a tarefinha de número 2. A Vilena está perguntando, em inglês ou português? Nos dois, Vilena. Você vai pegar a palavrinha em português, escrever, e logo à frente você vai escrever a versão dela em inglês com a mudança, tá? No caso da regra 1, tirando o dad e colocando o ti. Você vai escrever a palavra duas vezes, uma em português e uma em inglês. Ok? Certo, Vilena? Bom, beleza. O jogo deu um joinha ali. Legal. Tarefa da aula 2, também entregar no dia 7/6, tá? No texto A Day at Work, um dia do trabalho, das páginas 6 e 7 da trilha 5, localize o máximo de palavras cognatas e falso-cognatas que você conseguir. Como assim, Luciano? Bom, você vai pegar seu caderninho de apoio, vai lá no texto A Day at Work e vai começar a procurar palavras. Quando você achar uma cognata, não. Quando for falso cognata, coluna 2, tá? Lá no formulário que vai estar disponível para vocês, vai ter assim, cognatas. Aí você vai escrever uma na frente da outra. Ah, encontrei 5. Colocou as 5 lá. Na outra questão, falso cognatos. Ah, encontrei 8. Vai lá colocar as 8, uma na frente da outra. Ok? Essa tarefinha dessa semana é bem simplesinha, bem simples mesmo, muito fácil. Tá certo? Alguma dúvida em relação a essa tarefa 2? Catarina, Luan, André, alguma dúvida? O professor, é para pôr a palavra em inglês, como tá lá, né? Exatamente. Você vai retirar ela lá do texto em inglês e colocar ela aí nas coluninhas, tá certo? Certo. Eu sugiro a vocês que abram o roteiro na hora que vocês acessarem o Google Sala de Aula, abra o roteiro, né? Uma vez com o roteiro aberto, você faz a sua tarefa e depois você abre o formulário e entra com as respostas, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma das duas tarefas? Não. Não? Não. Ok, então eu vou parar a apresentação aqui. Isso. Pessoal, alguns lembretezinhos, né? Agora, estamos na nossa quinta semana. Sábado tivemos uma aula Ai, Deus. Sábado tivemos uma aula da área de conhecimento de linguagens, onde a gente trabalhou com mídias digitais, né? Foi passado um trabalho que vale nota para vocês fazerem em grupos de até 4 alunos, tá? Aí você fala assim, Luciano, mas a gente não pode reunir, como é que pode? Oi, gente, a gente está fazendo aula pelo Google Meet, então faça uma reunião para fazer o trabalho, para discutir o trabalho, também no Google Meet, né? Abre uma sala de bate-papo, de uma sala de aula dessa aqui, manda o link para os colegas e faz. Ô, Chama o professor, colega não poderia pelo 5 WhatsApp. pessoas, não? Oi, Catarina. Não poderia uma exceção de 5 pessoas, não? Pode sim, pode fazer com 5. Só não passa de 5, porque senão vira Tá, tumulto, ok. né? Senão vira Teria como tumulto. você me dar um leve resumo do que ocorreu no sábado, porque eu não pude assistir a aula porque estava no médico. Ah, tá. Assim, a gente abordou o tema mídias digitais, né? Por que usá-la, que consciência a gente deve ter para utilizar, os problemas que podem ocasionar o uso excessivo das mídias sociais, né? E a partir disso foi dado 4 temas. Vocês, terceiro ano, vocês estão com Charles. Charles vai, provavelmente, se ele já não colocou a tarefa no Google Sala de Aula, ele está para fazer isso hoje, né?
Então, vocês vão colocar lá, vocês vão verificar que existem 4 temas dentro da ideia de mídias sociais, que vocês vão poder fazer um cartaz, fazer um cordel, uma propaganda, gerar um trabalho dentro do No tema que vocês caso, têm. Oi? a gente vai escolher um desses 4 temas? Exatamente. Você vai escolher um dos 4 temas e escolher também que tipo de trabalho você quer produzir, tá? Vou produzir um cartaz, beleza. Não, cartaz não, vou fazer um cordel. Ok, contanto que você faça. Esse trabalho A vai gente vai valer ter de que disponibilizar isso na escola, um exemplo, fazer algum tipo de vídeo, não, imagem, publicar. vocês deverão anexar, a produção de vocês no Google Sala de Aula. No caso, quem vai receber o professor Charles é ele que vai fazer a correção. Eu fiz um cartaz. Você fez um cartaz onde? Você fez um cartaz de cartolina ou você fez um cartaz num editor de textos, no Canva, por exemplo? Eu fiz no Canva, pronto. Então você já tem lá o PDF dele bonitinho, é só anexar lá no arquivo, tá certo? Aí, no caso, a gente adiciona seu nome, de Eliene, o de Charles e o de Não, Marilene, de não, redação. não necessariamente, não precisa não. Você mandando para Charles, automaticamente ele corrige e repassa a nota para a gente, tá? Basta identificar que é um trabalho de linguagens, ok? Pessoal, na hora que vocês, essa aula vai estar disponível daqui a pouquinho, né? Assim que vocês entrarem no Google Sala de Aula, essa aula vai estar lá de inglês, disponível lá na sala de inglês. Vocês podem assistir novamente a aula ou fazer a tarefa. Só não faça a tarefa sem a orientação, né? Que já recebi a informação aqui que tem aluno fazendo errado, porque abre a sala de aula, a primeira coisa que faz, não viu a aula, a primeira coisa que faz é fazer a tarefa para depois assistir a aula. Aí acaba fazendo errado. Então, assista a aula primeiro, ok? Eu vou parar a gravação para não ficar muito comprida. E toda vez que vocês acessarem o YouTube para assistir uma aula dessa que foi gravada, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Para que vocês possam receber as notificações dos vídeos que são adicionados lá. E aí você vai receber a notificação, verifica se é da sua turma ou não, e você pode assistir se quiser. Tá? Vamos parar a gravação. Goodbye. See you next week.